Shalom, queridos e queridas, graça e paz. Mais uma palavra de esperança aqui para você, para a sua vida. E que Deus abençoe. Quero lhe pedir aí para compartilhar o nosso canal do YouTube com alguém que você conhece, com a sua família. Mandar aí o link, copiar o link aí, né? Você vai compartilhar, copia o link e manda aí para os seus familiares, para os seus contatos, para que eles possam receber uma palavra de esperança e nos acompanhar. Acione o sininho, nos siga, ok? Vamos orar? Eu quero abençoar a tua vida e pedir ao Senhor, Pai, que nos abençoe, que a tua palavra, que nunca volta vazia, possa frutificar a 100 por 1 na vida de cada um que está assistindo essa palavra. Espírito Santo, seja bem-vindo, tu és o nosso guia, em nome de Jesus. Como se faz a transformação de uma geração incrédula? Uma geração incrédula é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. Nós não podemos fazer parte de uma geração incrédula. Nós temos que ser a geração da fé. E hoje eu quero declarar que nós somos a geração da fé, a geração da esperança. Mas como se faz a transformação de uma geração incrédula? Ou como deixar de ser uma geração da incredulidade para se tornar uma geração de fé, tanto na sua casa, seus filhos, sua família, seu ministério e o tempo que vivemos? Uma coisa nós temos que entender, que a nossa vitória aqui na terra depende da experiência que nós temos com Deus. No nível que a tua experiência com Deus é o nível da tua vitória, é o nível da minha vitória. Então eu tenho que entender que o meu vale, o lugar que eu tenho os meus desafios, se chama o meu vale. O meu vale é o lugar do meu desafio. E eu preciso aprender a passar pelo vale e a vencer o vale, a vencer os desafios no vale. Josué, quando lutava contra os amalequitas, lá embaixo no monte, no vale, Moisés em cima do monte, quando ele levantava os braços, Josué vencia a guerra lá embaixo. Quando ele abaixava os braços, Josué perdia a guerra lá embaixo. Arão e Hur arrumaram uma pedra para que Moisés se assentasse. Quando eles perceberam isso, colocaram a pedra para que Moisés se assentasse. Moisés se assentou para levantar os braços e eles seguraram os braços de Moisés. Antes que eu precise das pessoas, eu preciso da rocha. Eu preciso de Jesus na minha vida. E Moisés tinha um lugar agora que ele poderia estar seguro. E ali também ele tinha a ajuda dos seus discípulos. Mas Josué vencia lá no vale a guerra, porque o seu líder estava de mãos levantadas. Davi, no vale de Elá, venceu o gigante Golias. Então, homens que venceram no vale. Se você for abrir a tua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 37, no vale de ossos secos, foi uma visão que Deus deu a Ezequiel, no tempo do cativeiro da Babilônia. E ali você vê que no vale ele viu ossos sequíssimos, ossos que estavam secos, ossos de várias pessoas que ao profetizar, ao seguir e profetizar na direção que Deus falava com ele e mostrava a ele aquela visão de vale de ossos secos, aqueles ossos se levantaram. Ezequiel viu uma visão vencendo no vale, assim como Josué venceu no vale, assim como Davi venceu no seu vale, assim como a visão de Ezequiel no vale mostra que nós vencemos nos nossos lugares de desafio. Então, quando tem uma experiência com Deus, o vale deixa de ser um cemitério de pessoas mortas e se torna um grande exército de conquista. Então, o que é meu vale? O meu vale é o lugar dos meus desafios. O que é o meu vale? O meu vale é o lugar da minha vida diária. O meu vale é o lugar dos meus desafios, o lugar da minha vida diária. Então, quando eu volto, de um encontro com Deus, eu volto para o vale. Eu desço do monte e vou me encontrar com os desafios do meu vale. E nós temos que entender
que quem não sobe no monte de Deus, não liberta no vale, não é usado no vale. E a Bíblia fala em Salmos, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Então isso é muito importante, porque quem não aprende a subir no monte da revelação, no monte da intimidade, não pode libertar no vale. A Bíblia fala em Salmo 23:4 do vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então a minha experiência com Deus determina o nível da minha adoração. A mulher, por exemplo, que derramou o nardo aos pés de Jesus Cristo. A mulher que enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Né? Essas mulheres aprenderam a verdadeira adoração, o que era mais importante, que era a estar aos pés de Cristo. Estar adorando a Cristo, ter intimidade com Cristo. E quando elas saíram daquele lugar salvas, com uma fé tamanha que as fez vencer os desafios dos seus vales. Jesus veio ao vale para morrer por nós. Veio do seu alto monte e desceu à terra para morrer por nós. Agora, se você for olhar Jerusalém, toda vez que você vai a Jerusalém, você tem que subir a Jerusalém. Toda vez que a Bíblia fala, ela fala subir a Jerusalém, porque Jerusalém fica num alto monte, o Monte Sião. E toda vez que você vai para Jerusalém, você tem que subir o monte. O que Jesus foi fazer em Jerusalém? Jesus foi para Jerusalém para morrer por mim e por você, mas ressuscitou porque estava junto ao Pai. Então, os que se encontrarem com Jesus vencerão o vale, e mais do que isso, serão libertadores no vale, porque nós não somos uma geração de incredulidade, nós somos uma geração de fé. Então é importante entender que a geração hoje precisa de transformação, e a maneira de transformar uma geração de incredulidade é aprendendo a vencer os desafios diários, aprendendo a subir no monte e a descer no vale e vencer os desafios no vale. E isso é muito importante, porque quando você aprende a vencer os desafios no vale, você realmente mostrou que você subiu ao monte. Então nós temos que aprender que teve alguns discípulos que subiram no monte da transfiguração com Jesus. Eles tiveram um tempo com Jesus ali no monte da transfiguração. No livro de Mateus, no capítulo 17, né? E no livro de Marcos, capítulo 9, vai nos falar dessa história. Mateus 17 e Lucas 9. E Mateus 17 vai dizer: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte para o vale, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era que ele estava falando de João Batista. Naquele momento,
No livro de Lucas, capítulo 9, do 28 até o 36, Lucas 9, de 28 até o 36, você vai ver a mesma história, o Monte da Transfiguração. E Jesus ali falando que subiu ao monte com eles. No versículo 37 de Lucas 9 vai dizer: no dia seguinte, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. Então ali, depois que eles passam pelo Monte da Transfiguração, eles descem do monte para o vale. Encontraram com Jesus ali, tiveram uma experiência com Cristo, e agora eles descem do monte. Lucas 9, 37. Olha o 38. Eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que tem. Eis que o espírito o toma de repente, e clama e o despedaça até espumar, e só larga depois de ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que expulsassem, e eles não puderam expulsar. E Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco, e vos sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. Jesus disse que aquela geração era perversa. Por quê? Porque desceram do monte de uma experiência com Jesus e não puderam libertar no vale. Olha que interessante. Subiram só 3 discípulos com Jesus no monte. Ficaram 9 lá embaixo. E eles não conseguiram libertar aquele menino. Por quê? Porque eles não subiram ao monte com Jesus. Então, quando você tem uma experiência com Jesus no monte, você é apto para descer e libertar o povo no vale. Mas quando você não tem encontro com Jesus no monte da intimidade, você não liberta outras pessoas. Só um liberto liberta outros. Só um curado cura outros. Jesus desce dali com Pedro, Tiago e João. Mas os discípulos que estavam lá no vale não conseguiram libertar. E Jesus os chamaram de geração incrédula. Entenda, meu irmão. Às vezes nós temos um encontro com Jesus. Mas como foi teu encontro com Jesus? Quando você voltou do encontro com Deus, você veio para o vale. Foi trabalhar, estudar, ter as suas convivências diárias. E passou um tempo, talvez você tenha perdido a fé. Tenha se afastado de Cristo. E perdeu aquela unção e aquela graça. E a vontade de ser um libertador e uma libertadora nessa geração. Você precisa voltar ao monte do Senhor. Quantas vezes forem necessárias, para que você possa descer ao vale e ser capaz de ser um libertador e uma libertadora. Todos os dias nós precisamos subir ao monte de Deus, com as mãos limpas e com o coração puro, para sermos usados por Deus. Deus já fez tudo o que tinha que fazer por nós. Jesus Cristo já fez tudo o que tinha que fazer por nós. Agora somos nós que respondemos a isso. Somos nós que somos usados por Ele. Nós temos tudo nas nossas mãos. A autoridade de Cristo. Podemos ter intimidade com Ele. Podemos ser libertos para libertar. Podemos ser curados para curar. Mas depende se você quer subir no monte do Senhor. Ele já fez tudo. Ele já pagou o mais alto preço. Agora cabe a nós assumirmos, aceitarmos isso e fazermos a nossa parte. E a nossa parte é estarmos no monte do Senhor com Ele, de coração limpo, de coração puro e mãos limpas todos os dias, para que quando você sair de casa e ir para o seu vale, o lugar dos seus desafios, o seu trabalho, a sua escola, seu ministério, as pessoas que você tem que conviver no dia a dia, lá nos seus desafios, lá no seu vale, você possa ser um libertador e uma libertadora. Alguém que vai curar, alguém que vai libertar, e alguém que vai trazer uma palavra de salvação. Alguém que vai abrir os braços da compaixão, e não que vai ser um doente dependendo do braço dos outros. Então nós temos que aprender a subir no monte do Senhor todos os dias, porque Ele já conquistou tudo por nós na cruz. Cabe a nós assumirmos, aceitarmos, tomarmos posse e deixar Deus nos usar para sermos libertadores e transformadores de uma geração que está incrédula. Você não é uma geração incrédula, você é uma geração de fé, você é uma geração de esperança. Nossos jovens fazem parte de uma geração de esperança, de fé. Eu faço parte de uma geração de esperança, que estou aqui para transformar a minha geração
E sei que para fazer isso, eu preciso tomar posse de tudo que Jesus conquistou por mim naquela cruz. Subindo ao monte todos os dias, com um coração puro e com as minhas mãos limpas. Que você seja um transformador dessa geração. Que você seja uma transformadora dessa geração. Suba ao monte do Deus todo dia. E saia para o teu vale, para ser um libertador, libertadora. Onde você estiver, o seu testemunho de vida, a sua intimidade com Deus, vai fazer a grande diferença e vai transformar uma geração incrédula. Amém? Senhor, eu abençoo essas pessoas que estão nos ouvindo. Coloca fé no coração nesta hora, Pai, através da Tua palavra, e que possam ser pessoas que vão transformar esta geração. Em nome de Jesus, nos faça uma geração de fé. Nos ensina a subir no monte todos os dias, com o coração puro e com as mãos limpas, para tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou por nós lá na cruz do Calvário, e sermos transformadores de vidas, salvando, curando, libertando em Teu nome, restaurando uma geração incrédula, e que sejamos uma geração de fé e uma geração que crê no Senhor. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Hoje eu declaro que não só você, mas seus discípulos, sua família, seus filhos, serão uma geração de fé que vai transformar essa geração. Deus te abençoe. Beijo no coração.